Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com uma notícia que causa revolta. Um caso de estupro dentro de um ônibus, no Rio de Janeiro. Um homem armado anunciou o assalto e escolheu a vítima. Ela foi violentada na frente dos outros passageiros. A estudante de 30 anos pegou o ônibus em Bangu, zona oeste do Rio, por volta das 13h30 da tarde e seguiu para o centro. No meio do caminho, um homem armado entrou no coletivo e anunciou um assalto. O bandido obrigou os 9 passageiros a irem para a parte da frente do veículo e arrastou a mulher para o fundo do carro, onde a estuprou. O motorista rodou com as vítimas por cerca de 40 quilômetros. E nesta avenida movimentada, bem perto da rodoviária, ele desceu e saiu andando tranquilamente. Foi o motorista quem chamou a polícia. As imagens do circuito interno do ônibus já foram requisitadas e devem ajudar na identificação do suspeito. A jovem foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde foi feita a coleta de material genético. A falta de segurança no transporte público do Rio assusta os usuários. Há pouco mais de um mês, uma turista americana foi estuprada dentro de uma van que seguia de Copacabana para o centro. O estupro ocorreu na frente do namorado, que também foi agredido. 3 acusados foram presos. Em fevereiro do ano passado, outro caso chocante. A vítima foi uma menina de 12 anos, que estava em um ônibus no Jardim Botânico, zona sul da cidade. O criminoso foi preso e condenado a 16 anos de prisão. Quantos absurdos, né? Um incêndio destruiu uma fábrica centenária de linhas de costura na região central de São Paulo. A enorme coluna de fumaça podia ser vista de longe. O fogo começou por volta das 4h30 da tarde e logo se espalhou por todo o galpão. O lugar estocava linhas e produtos químicos de fácil combustão. 29 carros do Corpo de Bombeiros foram acionados e os trabalhadores que estavam na fábrica conseguiram sair. Não houve vítimas. A perícia vai investigar as causas do incêndio. O corpo de um soldado foi encontrado dentro de um quartel em Barueri, na Grande São Paulo. Pois é, os parentes acreditam que o rapaz tenha sido executado, só que o Exército nega. O soldado estava de serviço neste quartel do Exército. Wellington Igor dos Santos tinha 18 anos e estava alistado há pouco mais de 2 meses. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia do Exército, ele foi encontrado por 2 colegas com um tiro na cabeça por volta das 10 da noite. As testemunhas disseram que ele ainda estava vivo, mas morreu a caminho do hospital. A Polícia do Exército trata o caso como suicídio e diz que o Wellington se matou com um tiro de fuzil. Mas a família não acredita nesta versão, aponta várias contradições e afirma que os militares podem estar escondendo alguma coisa sobre o caso. Os parentes dizem que só foram comunicados quase 5 horas depois da morte. Outro fato que desperta dúvidas está ligado à roupa que o soldado usava. Ele deveria estar fardado na hora que aconteceu isso. E a gente acabou verificando na hora que ele chegou com o corpo no IML de Osasco, que ele estava sem a farda. Ele estava com um moletom que ele saiu na sexta-feira de manhã de casa. A família descarta a hipótese de suicídio. Diz que o Exército era a realização de um sonho para o jovem soldado. O que mais levantou dúvidas sobre a morte foi que o legista do IML teria dito que o jovem morreu logo depois que levou o tiro. Se ele já estava morto, por que socorreram? Foi para tirar alguma coisa da cena do crime. O Centro de Comunicação Social do Exército disse que os responsáveis pelas unidades só vão se manifestar na segunda-feira. A Justiça do Rio decretou a prisão temporária do suspeito de atropelar e matar o homossexual Elivelton da Silva Lessa, de 22 anos. A polícia já fez buscas por Hélio Galdino Vieira, de 37, na casa dele e no ponto de vans onde trabalhava. Ele está foragido. Um trem arrastou uma carreta por cerca de 50 metros em Mário Campos, região metropolitana de Minas Gerais. Houve vazamento de combustível e bombeiros foram acionados por causa do risco de explosão. Ninguém ficou ferido. Um adolescente de 13 anos foi baleado na cabeça por policiais depois de roubar este carro em Belo Horizonte. Ele foi internado e está na UTI. Um bandido de 22 anos levou um tiro na perna e também foi para o hospital. Outro suspeito de 18 se entregou à polícia.
Em Itatiba, interior de São Paulo, manifestantes protestam contra a nomeação de um ex-agente da ditadura, investigado por tortura e sequestro. Ele é o novo delegado da cidade. Os manifestantes espalharam cartazes pelo centro de Itatiba. A praça da cidade foi tomada por imagens de militantes políticos desaparecidos ou mortos durante a ditadura militar. Entre as fotos das vítimas, a imagem de um homem acusado de ser um dos torturadores que atuavam no antigo DOPS, uma das mais temidas forças policiais da repressão. Segundo os manifestantes, o policial civil Carlos Alberto Augusto, conhecido na época como Carlinhos Metralha e recém-nomeado delegado de Itatiba, teria torturado vários presos políticos e teria participado do massacre da Chácara de São Bento, em Pernambuco, que matou 6 militantes. Ao menos sequer a suspeita não permite ou não poderia permitir que ele estivesse como delegado de polícia aqui dentro dessa cidade. O delegado Carlos Alberto Augusto é réu num processo movido pelo Ministério Público Federal de São Paulo. Segundo as investigações, o delegado participou em 1971 do sequestro de um militante político. 42 anos depois, o nome de Edgar de Aquino Duarte ainda aparece nos arquivos da ditadura como um desaparecido. Os moradores de Itatiba, cidade com 100 mil habitantes a 90 quilômetros de São Paulo, ficaram chocados com as denúncias. Isso aí realmente aconteceu, para mim é um absurdo, né? Uma pessoa que é para defender os direitos do público está nessa situação, né? Esta professora universitária, que teve o marido assassinado pelas forças de repressão da ditadura militar, até hoje, aos 60 anos de idade, luta pelos direitos das vítimas do regime. Todas as pessoas que a ditadura matou são nossos mortos. Não é possível que não se faça justiça no caso deles. Bom, a nossa equipe procurou o delegado Carlos Alberto Augusto. Ele disse que não vai se manifestar sobre o protesto. 2 famílias em regiões opostas de São Paulo viveram o mesmo drama. Elas foram assaltadas na frente de casa e ficaram reféns dos bandidos junto com os filhos. Esta mulher viveu momentos de muito medo. Ela foi sequestrada por 3 homens na porta de casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi quando chegava de carro com as filhas de 3 e 4 anos. Os bandidos levaram o veículo com a mãe e as meninas. Ele brigava comigo, ele brigava com as minhas filhas, ele queria saber quanto que a gente tinha de dinheiro, aí eu falava que eu não sabia. Os criminosos ligaram para o marido e pediram R$6 mil de resgate. O meu maior medo, assim, foi de eu morrer ali com as minhas filhas. O desespero da família só terminou 2 horas depois do início do sequestro. O carro tem um rastreador. A polícia localizou o veículo em outro bairro, a 20 quilômetros da casa da vítima, quando os bandidos pararam para tentar usar um cartão da mulher. 2 homens foram presos. O outro conseguiu escapar. Ela conta que a abordagem da polícia foi um dos momentos mais tensos. Porque eu não sabia que era a polícia, né? Eu achei que eram outros bandidos e que eles iam pegar o carro. O mesmo drama viveu esta outra mulher na zona leste de São Paulo. Ela também foi abordada por bandidos na porta do condomínio quando a família se preparava para viajar. Estava com o filho de 5 meses no colo e foi obrigada a passar para o banco de trás, onde já estava a filha de 10 anos. Meu bebê chorou muito e ele pedia para eu fazer a criança parar de chorar, senão ele atirava. Como que eu vou fazer uma criança de 5 meses parar de chorar, né? Uma pessoa percebeu o assalto e avisou a polícia. O carro foi cercado e os bandidos presos. Alif do Nascimento, de 19 anos, estava com um revólver calibre 32. O comparsa era um adolescente de 17 anos que já tinha passagem pela Fundação Casa por roubo. Uma tortura para a família inteira e a reincidência entre os menores tem aumentado aqui em São Paulo. Mudando de assunto, uma semana antes do Dia das Mães, uma das datas prediletas do ano, né? Os comerciantes estão animados, confiantes, com as lojas cheias. É verdade. Roupas e cosméticos são os presentes mais procurados. Vitrines decoradas e lojas cheias. O comércio está pronto para o Dia das Mães, que só perde para o Natal no volume de vendas. Este é o cenário mais conhecido do comércio de rua em São Paulo. A 25 de março fica sempre assim, lotada em datas comemorativas. Hoje está cheia de filhos, atrás de presentes. A família Araújo veio do interior de São Paulo. As filhas prometeram que a mãe vai voltar para casa carregada de presentes. Já comprei muito. Cadê? Mostra aí o que é.
São vários presentes que você tá comprando? Vários presentes, vários. Correntinha, anel, tudo que ela merece. O Centro de Comércio Popular é um lugar onde o dinheiro rende. Os preços estão bem legais aqui. Dá para agradar mais, né? O local certo na época certa. E é só ligar para não errar o presente. O que ela quer? Pedindo uma bolsa. Mais de 1 milhão de pessoas costumam passar por aqui nessas datas. A Associação dos Lojistas prevê um aumento de 6% nas vendas este ano. Já os shoppings estão mais otimistas. A expectativa é de crescimento de 9% em relação ao Dia das Mães do ano passado. Roupas e cosméticos são os preferidos. Tamara aproveitou a visita da mãe e levou Dona Fátima para escolher pessoalmente maquiagem. Sempre renova, deixa a gente de bem. Eu vou ganhar o corretivo, o lápis e a base. E mesmo antes do Dia das Mães, as vendas nos 460 shoppings do país surpreenderam. Cresceram 10% em março, o que deixa os empresários do setor animados. O emprego continua muito forte, a massa salarial também com crescimento real, o crédito facilitado. Então, todo esse conjunto de coisas faz com que a gente seja otimista com relação à data. E eu acho que estar do lado dela, a companhia dela, é o mais importante, com certeza. Bom, para não errar, basta seguir a dica. Nada de panela e nada de ferro de passar, né? E toda mãe espera ganhar um presente, viu? É bom estar perto do filho, mas todo mundo quer ser agraciado, né? Certíssimo. E olha aqui, a boa vida do gato, conhecido como o Garfield brasileiro, e uma reportagem especial sobre um crime que entrou para a história do Brasil, mas que ainda está sem punição. Destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Os bastidores do processo sobre um crime que há 9 anos está sem julgamento e sem punição. Onde estão os acusados de matar quem investigava denúncias de trabalho escravo? Nossa equipe percorre a região onde tudo aconteceu e ouve o depoimento inédito dos pistoleiros. Tiro for aonde? Cabeça. Imagens e fatos surpreendentes na carreira do astro Arnold Schwarzenegger. A pobreza e os maus tratos na infância. A vida de imigrante antes do sucesso. Os casos amorosos e o filho fora do casamento. É um novo episódio da série Celebridades, a verdadeira história. I'll be back. Por onde anda o pagodeiro Rodriguinho? Há 10 anos em carreira solo, Rodriguinho luta para voltar à boa forma. Nossa equipe acompanha o esforço dele para perder 15 quilos. Se arrependimento matasse... Encontramos no Rio de Janeiro o Garfield da vida real. Um gato vira-lata que faz sucesso por onde passa. E vive na maior mordomia. Não perca! É no Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu. Até lá! Já estamos de volta para você saber que a Força Aérea de Israel bombardeou alvos na Síria. A invasão do espaço aéreo no Líbano aumentou o clima de tensão no Oriente Médio. O ataque foi contra um carregamento de mísseis que teria como destino as guerrilhas do Hezbollah, posicionadas no sul do Líbano. Israel acusa a Síria de permitir a passagem de armas fornecidas pelo Irã para o grupo xiita libanês. Por enquanto, o governo de Bashar al-Assad não se manifestou. Este é o segundo ataque israelense a alvos sírios desde que a revolta começou no país há mais de 2 anos. Em janeiro, caças F-16 bombardearam baterias de mísseis antiaéreos que também seguiam para as mãos do Hezbollah. Dessa vez, o ataque foi diferente. Mísseis foram lançados a partir do céu do Líbano, para evitar que o governo sírio acuse Tel Aviv de invadir seu espaço aéreo. O ministro das Relações Exteriores libanês criticou o Estado judeu e disse que ações como essa criam uma tensão desnecessária e agravam a crise na região. Israel não assumiu oficialmente a responsabilidade pela ação na Síria, mas fontes do governo afirmam que a decisão foi tomada de última hora numa reunião de emergência aqui em Jerusalém, entre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e integrantes do seu governo. Israel já declarou diversas vezes, desde o início do conflito na Síria, que não vai permitir que nenhum tipo de armamento caia em mãos erradas, principalmente do Hezbollah. As atividades militares israelenses foram intensificadas perto da fronteira com o Líbano. 2.000 soldados da reserva foram convocados
e estão posicionados no norte do país. Agora, outras notícias internacionais. Um laudo médico diz que um dos suspeitos do atentado à bomba na maratona de Boston morreu com tiros na cabeça e no tronco. O resultado da autópsia diz ainda que Tamerlan Tsarnaev foi atropelado acidentalmente pelo irmão mais novo depois da troca de tiros com a polícia. Cemitérios da região se recusam a enterrar o corpo do suspeito. Tamerlan, de 26 anos, foi morto durante um confronto com a polícia no dia 18 de abril, 3 dias depois do atentado. Um trem que transportava produtos químicos descarrilou e explodiu perto da cidade de Gand, na Bélgica. 7 dos 13 vagões pegaram fogo e liberaram fumaça tóxica. Uma pessoa morreu. 300 moradores tiveram que deixar a região. Uma bomba matou 5 soldados americanos da OTAN numa estrada no sul do Afeganistão. O veículo blindado que transportava os soldados passou por uma mina terrestre e explodiu. O grupo Talibã assumiu a autoria do atentado. Um tornado provoca destruição no norte da Itália. Os prejuízos podem chegar a 80 milhões de reais. Foi uma das mais violentas tempestades da história. O forte tornado atingiu Bolonha e Módena, no norte da Itália. A força das rajadas arrancou telhados. Centenas de casas foram destruídas, como a desta mulher. Felizmente, eu estava de férias com meu filho fora da cidade, disse aliviada. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. A maior parte foi atingida por objetos levados pelo vento. A zona rural também sofreu com os estragos. Lavouras foram arruinadas pela chuva de granizo, que veio na sequência do tornado. Algumas pedras de gelo tinham o tamanho de bolas de golfe. Este fazendeiro precisou se proteger dentro do trator. Eu não conseguia me mover. A força do vento era enorme, disse. Os danos ainda estão sendo calculados. Os prejuízos podem chegar ao equivalente a 80 milhões de reais. Autoridades já pediram que o governo decrete estado de emergência na região para que fazendeiros e moradores recebam rapidamente ajuda para reconstruir as áreas atingidas. A gente vive um problema mundial, não é, Eduardo? Não dá mais para tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim. A temperatura no mundo inteiro está louca. Incêndio nos Estados Unidos, tempestades, tornados. Aqui no Brasil também, a gente começa um outono agora meio esquisito em São Paulo. Muito frio, muito calor. É o ser humano sofrendo com a ação do próprio homem. Né? Esse tornado na Itália, inclusive, foi um dos maiores da história até agora. E falando nisso, incêndios já destruíram mais de 100 quilômetros quadrados de florestas, isso na Califórnia, nos Estados Unidos. E, de novo, o fogo ameaça milhares de famílias do sul do estado norte-americano. As chamas se espalham rapidamente. Já são mais de 100 quilômetros quadrados destruídos pelo fogo. Uma área equivalente a 11 mil campos de futebol. O tempo seco e o vento forte dificultam o trabalho dos bombeiros, que até agora só conseguiram controlar as chamas em 30% da região atingida. Helicópteros e aviões lançam água e produtos químicos para tentar conter o incêndio. Trechos de rodovias da costa oeste continuam interditados. 4 mil casas estão ameaçadas. 1.000 famílias já tiveram que deixar o local. Este americano diz que foi aterrorizante ver o fogo se aproximar. A área atingida fica no sul da Califórnia, perto da praia de Malibu, onde moram as celebridades de Hollywood. Em 2007, um grande incêndio destruiu mais de 30 mansões de estrelas do cinema. De acordo com as autoridades americanas, não há uma estimativa de quando o fogo será totalmente controlado. 1.000 bombeiros trabalham desde quinta-feira, quando as chamas começaram a se alastrar. A previsão é de chuva a partir de amanhã, o que deve facilitar o combate ao incêndio. O Jornal da Record está de volta com as notícias do esporte, né, Dá? Falando em primeiro lugar do time feminino de futebol de São José dos Campos, interior de São Paulo, que goleou o Vitória de Pernambuco e conquistou assim, Carla, pelo 2º ano consecutivo, a Copa do Brasil. São José dos Campos preparou uma grande festa para o time da cidade, que precisava de apenas um empate sem gols para ser campeão. Mas com 8 jogadoras da seleção brasileira, o São José foi bem além e logo aos 4 minutos fez 1-0.
Jogada de Michele Carioca, conclusão precisa de Formiga. O Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, abusou das faltas e numa delas levou o segundo gol. Priscilinha numa cobrança perfeita. A garantia do título no segundo tempo. Giovânia, depois do escanteio cobrado da direita, fez 3-0. Na sequência, ela, Giovânia, deixou Daniele à vontade para o desfecho da decisão com goleada. São José 4, Vitória 0. A senha para a celebração com a torcida, a maior aliada da equipe nesta campanha vitoriosa. O São José é mais do que campeão. Repetiu a festa do ano passado e é bicampeão. Um título para confirmar a sua hegemonia no futebol feminino, que aqui no Brasil é feito com muito sacrifício. O futebol feminino no Brasil tem que crescer. Só precisa apoiar, dar apoio com nossos patrocinadores aqui da São José para nós. Representante brasileiro na versão feminina da Taça Libertadores, o São José agora vai em busca do bicampeonato, para consolidar também a sua força em toda a América do Sul. Agora você vai conhecer uma família olímpica. Gustavo Guimarães é uma grande promessa do polo aquático para o Rio 2016. E ele quer honrar o nome do avô. Sabe por quê? Ele participou de 7 Olimpíadas. O número da touca não engana. Na água, ele é um artilheiro. O Gustavo é uma das apostas do Brasil para 2016. Para ele, participar das Olimpíadas também é uma questão de família. Do lado materno, o avô foi às 7 Olimpíadas como atleta do polo aquático e técnico de judô. A avó brilhou nos saltos ornamentais. Nosso DNA é que está presente nessas vitórias todas. Um DNA que vem de longe, também do outro lado da família. Um tio e um tio-avô do pai de Gustavo foram às Olimpíadas de 32, no atletismo. A tendência é passar para os filhos, né? Porque a gente acredita que o esporte é uma forma de formar o cidadão. O próprio pai de Gustavo, que foi atleta de polo aquático, é dono de uma medalha em Jogos Pan-Americanos. Gustavo carrega numa boa o peso dessa herança esportiva. Eu carrego uma pressãozinha extra aí, mas é que o que muitos veem como pressão, eu já levo pro lado de incentivo, de força de vontade. E a namorada dele também é atleta e defende o Brasil nas categorias de base do vôlei. Gustavo está com a bola toda e vai seguir respirando esporte. Até as Olimpíadas, a minha ideia é me dedicar ao polo, é estar ali brigando pelo meu lugar, segurando meu nomezinho lá. 2 jovens voltavam de uma festa nesta madrugada em São Paulo, quando o motorista perdeu a direção e bateu em um poste. O carro ficou absolutamente destruído. Os 2 morreram na hora. A suspeita é de que o motorista estivesse bêbado. Dona Aparecida acredita que a bebida tenha causado o acidente que matou o filho dela, Rafael Michelá Cicano, de 29 anos, e Rodolfo Santos Pinheiro, de 27. Os 2 eram amigos de infância. Mais 2 que vai por causa da bebida. Eles estavam numa festa, aí dessa festa foram para uma outra, aí acabaram vindo embora, aí aconteceu o acidente. Por volta de 5h30 da manhã, os 2 jovens voltavam para casa por essa avenida, na zona oeste de São Paulo. Rodolfo, que estava ao volante, teria perdido a direção do veículo depois de passar por esta curva. No local do acidente, a cena é chocante. O impacto da batida foi tão forte que o veículo ficou assim, completamente destruído, retorcido, praticamente abraçado no poste. A polícia pediu exame toxicológico para saber se o condutor tinha ingerido bebida alcoólica. O que eu vou fazer da minha vida, eu não sei. O menino dele é maravilhoso. Muita coisa precisa ser investigada ainda, inclusive uma suspeita que foi levantada por testemunhas que dizem que os carros estavam apostando uma corrida, ou seja, que teria sido um racha também. Problemas que sempre acontecem. Jovens, bebidas e carros apostando rachas. A lei aumentou, a lei seca aumentou aqui em São Paulo, em todo o Brasil, cada vez maior a multa, mas parece que mesmo assim as pessoas não se conscientizam. Se beber não pode dirigir, o carro vira uma arma e mata um filho às vésperas do Dia das Mães, né? São muitas histórias assim que nós vamos conhecer na próxima semana, porque os números impressionam. A cada 12 minutos, uma pessoa morre vítima de acidentes de trânsito em todo o Brasil. Em 20% dos casos, o abuso do álcool
é sempre a principal causa. Os flagrantes dessa imprudência você vê na nova série do Jornal da Record, Plantão na Balada. A pressa de quem busca a diversão e deixa vítimas pelo caminho. Eu não estava em condições de dirigir, então? Não estava. Eu fiz o perigo. Os excessos dos jovens nas baladas. Calo doido! E as imprudências no trânsito. Vamos ver como é que ficou o carro. Bastante estragado, danificado aqui na lateral. O passageiro, um amigo dele, foi levado às pressas para o hospital. Na cola dos homens, estudos mostram as mulheres estão bebendo cada vez mais. Estão dirigindo, não? Eu tô. Então você tem que parar nesse copo, já foi mais do que podia. Não deveria nem ter começado. Por todo o país acompanhamos a fiscalização para tirar os motoristas bêbados das ruas. Tudo que eu disser contra mim será relevado, blá, 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 blá. Segunda-feira, na nova série do Jornal da Record, Plantão na Balada. A menina de 11 anos, atingida por um tiro na cabeça por um dono de pizzaria em Goiânia, continua internada em estado grave. Hoje, o pai da menina falou pela primeira vez e para o Jornal da Record. Pela primeira vez, depois que a filha foi baleada, Sinomar Firmino Lopes resolve mostrar o rosto. Arrependido, o pai da menina diz que não usou a filha para se defender. Jamais eu queria que acontecesse isso com minha menina. Queria que acontecesse comigo. Queria ter levado aquele tiro dela. O caso de Keroli Alves chocou o país pela frieza e covardia do criminoso. A menina de 11 anos foi baleada na cabeça depois que o pai se envolveu em uma briga com Jorge Araújo, dono de uma pizzaria em Aparecida de Goiânia. As cenas mostram Keroli tentando salvar o pai. A menina continua internada em coma na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. A família acredita e torce pela recuperação da garota. Nós queremos ela de volta, que Deus ressuscita ela, que traz ela perfeita como ela era. A irmã, que presenciou a cena, não consegue esquecer o que aconteceu. E eu tava ali, né? Nossa, é muito ruim. Eu ali vendo aquilo tudo, né? Jorge Araújo desapareceu depois que o mandado de prisão temporária contra ele foi expedido. Na casa da família, ninguém foi encontrado. Ele se apresentou à polícia 15 horas depois de cometer o crime. Mas, como não se tratava mais de um flagrante, foi liberado. E esta não é a primeira vez que o dono da pizzaria tem problemas com a lei. De acordo com a delegada, Jorge Araújo já tinha passagens na polícia por desobediência, desacato e resistência. Já o pai de Keroli tem uma passagem por ameaça. Sinomar se defende e diz que nunca cometeu crime algum. Para ele, a única coisa que importa agora é a saúde da filha. A única coisa agora que eu posso fazer mesmo, eu não tenho raiva dele, sabe? A minha dor é tão forte, tão pensando nela, que meu coração está lá por ela lá. Na escola de Keroli, todos também torcem pela vida da coleguinha. A gente conversa com eles realmente o que está acontecendo e na expectativa de esperança, que ela está respirando ainda, que ela está lutando pela vida. A mãe do menino sequestrado pelo pai italiano há 20 dias em Guaporé, na Serra Gaúcha, desembarcou hoje com o filho, em Porto Alegre. Alessandra e Johnny foram recebidos no aeroporto pela avó materna. A mãe, que já tem a guarda provisória do menino, vai pedir a definitiva na justiça. O pai da criança continua preso no Uruguai e aguarda para ser extraditado. A nova lei dos empregados domésticos, que aumentou custos trabalhistas, mudou o comportamento de muitas famílias com os idosos, né? É verdade. No Recife, por exemplo, muita gente abandonou os cuidadores e passou a procurar asilos que ficaram lotados. A aprovação da emenda que garantiu direitos às empregadas domésticas modificou a rotina na casa de Humberto. Ele mantinha uma cuidadora que acompanhava a mãe 24 horas por dia. Dona Noilde, de 80 anos, tem falhas de memória e dificuldades de locomoção. A funcionária não tinha carteira assinada. Com medo dos gastos, resolveu demiti-la. A gente ia ter que ter um recursozinho, dispor de um recurso maior para poder ficar com ela. A saída foi procurar uma clínica geriátrica para internar a mãe. O difícil foi achar vaga. Todas lotadas? Todas lotadas. Desde que a medida foi anunciada, muitos cuidadores que trabalhavam sem registro acabaram demitidos.
Foi o que aconteceu com Maria das Graças. Aí disseram, olha, não dá mais para ficar com você por causa dessa lei agora. A experiência de Maria das Graças garantiu emprego em uma clínica geriátrica. E aqui, o que não falta é trabalho. O lugar está praticamente lotado. Das 39 vagas disponíveis, restam apenas 3. Dá aproximadamente 24 casas de repouso no Recife. Para uma população dessa que nós temos, é muito pouco. Nessa clínica não há mais vagas e a saída para o problema foi buscar uma alternativa. Muitos desses pacientes passam o dia aqui, são acompanhados por profissionais e à noite voltam para casa. Tenho 2 casas e todas as casas estão com lista de espera. Um exemplo que vem lá do Pará. Quase 300 presos deixam as celas pelo menos uma vez por mês para cuidar da limpeza e da reforma de escolas públicas em várias cidades. Funciona assim, 3 dias de trabalho significam um dia a menos na prisão. No lugar de algemas, ferramentas. Pode não parecer, mas o trabalho sob o sol forte é para eles uma forma de aliviar o estresse. Desestressa, deixa calminho. Tudo o que aprendem em cursos nos presídios, como os serviços elétricos, por exemplo, eles colocam em prática dentro e fora das salas de aula. O projeto começou nas escolas há cerca de 1 ano e já alcança 17 municípios no estado do Pará. E depois de uma jornada cansativa, eles ainda se reúnem para um bate-papo com os alunos. O crime ele não compensa, ele não vale por isso. O que vale é ter a reunião com a família. Quando você fala sobre presidiários, você tem um pouco de medo. Mas depois que eles começaram a falar lá, eles falaram a realidade deles, eu me senti muito bem com isso. Jairo cumpre pena há 15 anos por assalto à mão armada e sai fortalecido a cada conversa com os estudantes. Eu sinto um gostinho muito diferente de saber um calor humano, ser aplaudido, ser abraçado. O Jornal da Record termina aqui. Outras informações amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Uma boa noite e um excelente domingo.